Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu tenho 31 anos, moro em São Paulo, sou jornalista e atualmente sou estudante de psicologia. A ideia de fazer esse canal é para poder discutir com vocês e a gente pensar junto sobre esses assuntos complicados que aparecem todo dia na mídia, sobre política, economia, direito, religião, comportamento e ciência. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que aqui todas as informações e opiniões que vou oferecer para vocês vão ser respaldadas com base nas leis e na ciência. Para esse primeiro vídeo, eu gostaria de pensar com vocês sobre uma pergunta que vale $1 milhão atualmente. Afinal de contas, Jair Bolsonaro vai ou não vai sair da cadeira de presidente da República? Existem 4 maneiras, basicamente, de um presidente perder o seu mandato no Brasil. A primeira seria a renúncia. Mas, conhecendo a personalidade do presidente, a gente pode julgar que é bastante improvável que isso aconteça, mas não é impossível. Vale a gente continuar observando. A segunda forma seria pela Lei 1079 de 1950 e pelo artigo 85 da Constituição, que tipifica os crimes de responsabilidade. Nessa modalidade, que a gente conhece bem, que foi o caso da Dilma e do Collor, é uma denúncia apresentada para o presidente da Câmara e a primeira parte do processo corre toda naquela casa legislativa. Se for aprovada essa denúncia na Câmara com mais de 2/3 da casa, então o presidente é afastado. Passa-se um período e tem aí sim um julgamento no Senado. Esse julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o que dá o caráter de um julgamento político, porque ele é feito pelos parlamentares, e jurídico, porque ele leva-se em consideração as leis e é presidido pelo presidente do Poder Judiciário. Jair Bolsonaro pode cair por conta de um crime de responsabilidade? Pode. Ele já conta com 38 pedidos que estão na mesa do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia. Vale destacar que esse número já é maior do que o número de pedidos que o Collor, por exemplo, que sofreu o impeachment, recebeu. Ou que o Lula recebeu ao longo dos seus 8 anos de mandato. A terceira forma que um presidente pode cair seria pela denúncia de um crime comum. E como que isso se dá? Nesse caso, o Procurador-Geral da República apresenta a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pede autorização da Câmara dos Deputados para dar início ao processo. Se 2/3 da Câmara dos Deputados decidirem que sim, o processo deve se iniciar, dessa forma então o presidente é afastado do seu cargo. E se inicia esse processo no Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro pode cair por conta de crime comum? Existe um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal devido a uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Esse inquérito se abriu quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão e afirmou que o presidente gostaria de ter controle sobre a Polícia Federal e principalmente sobre a Superintendência do Rio de Janeiro. Nesse momento, o inquérito segue sob a relatoria do ministro Celso de Mello e se o Procurador-Geral da República decidir que deve apresentar a denúncia, aí sim esse processo todo pode se desenrolar e acabar culminando, né, com o afastamento do presidente Bolsonaro. Existe mais uma possibilidade para a saída do presidente Jair Bolsonaro, que seria a impugnação da chapa. E existe sim um processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral, que é por conta das supostas divulgações em massa de notícias falsas durante a campanha de 2018, feitas pela coligação Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O que acontece caso a chapa seja impugnada, né? Numa eventual condenação, no qual sairia o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, se fosse nos primeiros 2 anos do mandato, dessa forma seriam convocadas novas eleições. Se fosse nos 2 últimos anos do mandato,
aí aconteceria uma eleição indireta e seria realizada a votação não pelo povo, mas pelos deputados. Pois bem, para concluir, existe a possibilidade real de amanhã o Bolsonaro sair? A única possibilidade de amanhã ele sair é com a renúncia. As outras duas modalidades, que é o crime de responsabilidade e o crime comum, apesar de ter esse caráter jurídico, sim, e elementos aparentemente não faltam, tem também a questão do apoio político do presidente. Isso é fundamental. Se ele tem pelo menos 1/3 dos parlamentares, ele não cai. E ao que tudo indica, ele tem sim 1/3, ainda mais agora com as negociações que ele tem feito com o Centrão. Outro ponto importante para essas duas modalidades seria o apoio popular. Os parlamentares dificilmente se engajam num processo de impeachment se o presidente não tiver na míngua com o apoio popular. É verdade que o Bolsonaro caiu muito a sua popularidade desde que ele começou o seu mandato, mas ainda ele está na casa dos 25% a 30%, com esse número é muito difícil. Por fim, essa última modalidade, que seria a possibilidade da impugnação da chapa no TSE, ela também é bastante complexa e a justiça tem o seu próprio tempo, é difícil cravar se isso vai pra frente ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, curta e se inscreva no canal, porque a partir de agora nós vamos tentar quase que diariamente postar conteúdo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É isso, até a próxima.